Bom dia, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos a mais uma manhã de oração, adorando e glorificando o nome do Senhor. Está feliz com o Senhor? Espero que sim, espero que você tenha tido um amanhecer abençoado, porque se você está acordado, se estamos acordados, é porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero hoje partilhar com todos vocês a palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 25. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 23. Vamos ler alguns versículos, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para partilhar com todos vocês o exemplo de Abigail, de como ela lidou com a sabedoria e graça para contornar uma situação difícil que sobreveio sobre a casa e a família dela. E hoje estamos aqui para aprender, através do exemplo dela, a ter esta sabedoria e graça quando acontecer situações, adversidades ou problemas, difíceis que a gente não sabe como resolver, mas que o Espírito Santo de Deus vai nos dar direção para que a gente venha usar de sabedoria e graça para contornar e resolver os nossos problemas e as situações difíceis nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então vamos ler 1 Samuel 25, 23, que nos diz assim: Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e lhe inclinou a terra. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras desta tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E a tua serva não vi os jovens do meu Senhor que enviastes. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora tais quais Nabal seja os teus inimigos, e os que procuravam mal contra o meu Senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Desce aos jovens que andam após as pisadas do meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme o meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os dias. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos fala que Davi, ele estava indo em direção à casa de Abigail para destruir toda a sua família, porque o seu marido Nabal, um homem insensato e louco, de coração duro, ele tinha se voltado contra um pedido de Davi. Davi estava ali nos pastos, no campo das terras de Nabal, ajudando aos pastores de Nabal, e ali ele precisou de mantimento, de ajuda para os seus homens, para suprir os seus homens, e pediu para que Nabal o viesse a ajudar, entregando esses mantimentos para que eles viessem a se alimentar. E Nabal o negou. Nabal negou ajuda, e ali Davi se revoltou, pegou os seus servos, armados de espadas, e disse: vamos descer para destruir toda a família de Nabal. E ali, um dos jovens da casa de Nabal foi falar com a sua senhora Abigail, e disse à senhora que Davi estava indo de encontro à família dela, à casa dela, para destruir com todos, pela atitude que o seu marido Nabal tinha tido em negar ajuda a Davi. E ela se apressou, como a palavra fala, se apressou, juntou ali muitos mantimentos e foi em direção a Davi para tentar reverter aquela situação. E a palavra do Senhor diz que ela conseguiu reverter, porque Davi, pela atitude dela, de muita sabedoria, de graça, em se humilhar perante a Davi e dizer que tomasse sobre ela aquela transgressão e não levasse em conta o que o louco do seu marido havia tomado como atitude, Davi achou graça aos olhos dela e ali acatou o que ela havia pedido.
que ele não destruísse a sua família. E ele ali recebeu aqueles mantimentos, abrandou e acalmou o coração, louvado seja o nome do Senhor, e desistiu de destruir toda aquela família. Então, a palavra do Senhor diz que Abigail salvou a casa dela, Abigail salvou a família dela, através de muita prudência, através de sabedoria e graça. Ela usou a sabedoria vinda dos céus, através do Espírito Santo de Deus na vida dela, porque ela era uma serva de Deus, temente ao Senhor, e foi de encontro a Davi e reverteu aquela situação. Então hoje nós podemos tomar como exemplo para as nossas vidas, sermos mulheres sábias, mesmo muitas das vezes tendo maridos, familiares, pessoas à nossa volta que não têm sabedoria ou que não sabem resolver os problemas e as situações e agem às vezes com impetuosidade, às vezes agem com grosseria, às vezes não sabe conversar, não sabe lidar com situações e pessoas, mas precisamos nós, que somos tementes a Deus, estar direcionados pelo Espírito Santo de Deus e fazer o que o Espírito Santo nos direciona, assim como Abigail fez. Ela foi de encontro a Davi, usou de muita sabedoria, de graça, da sua graça, e pediu que Davi não destruísse a família dela. E assim aconteceu. Davi viu que ela tomou uma atitude de muita força, de uma mulher sábia, muita coragem, muita prudência. E ali ele disse que não iria mais destruir. Louvado seja o nome do Senhor. E Abigail, além de contornar toda aquela situação com muita sabedoria, graça e prudência, sem deixar que aquele marido, que não tinha nenhum tipo de discernimento para tomar as atitudes na sua vida e no seu lar, viesse a saber do que ela estava fazendo. Irmãos, precisamos tomar o exemplo de Abigail para a nossa vida. Nos dias de hoje, precisamos agir em meio a situações difíceis da nossa vida, com muita sabedoria de Deus, contornar as situações, em vez de aflorar e de fazer com que aquela situação se agrave mais ainda. Hoje, quantas mulheres não sabem contornar o furor dos seus esposos, o furor dos seus familiares, e em vez de abrandar aquele fogo, aquela situação difícil, só faz com que aquele vulcão cresça mais. E a palavra do Senhor também nos diz que a palavra branda desvia o furor. Então, que a gente venha ter sabedoria de Deus para desviar todo o mal da nossa vida, da nossa casa, do nosso lar e da nossa família, através da palavra branda, através da sabedoria de Deus, através das palavras sábias, de muitas vezes sim, precisar nos humilhar, precisar que a gente se coloque a diminuir para poder vencer as guerras que vêm sobre a nossa vida, as situações difíceis que vêm sobre o nosso lar. Amém, irmãs sábias, mulheres virtuosas e sábias de Deus? Isso vale para todos nós, tanto mulheres de Deus como para os homens também, que a gente venha contornar as situações, não agravá-las, que a gente venha pedir a Deus direção e discernimento para resolver as situações da nossa vida, para resolver tudo que vier sobre nós em situações difíceis do nosso dia a dia, e a gente clamar a graça a Deus para resolver. Abigail, uma mulher muito bonita, mas também muito inteligente, e ali, além dela não permitir que Davi destruísse toda a sua família, ela ainda, aleluia, chamou a atenção de Davi para ela. Ela tinha um marido que não era sábio, um marido com coração duro e louco, que a maltratava, mas ainda assim ela era uma mulher tão sábia e temente a Deus, que ela honrava o seu marido. Ela fazia conforme a palavra de Deus manda, ela seguia os preceitos da palavra, ela honrava o seu marido, mesmo sabendo que ele era um marido de coração duro e que não agradava a Deus, mas ela continuava fazendo a parte dela. Amém, irmãs? Então faça a sua parte como uma mulher sábia e fiel do Senhor. Aleluia. E ali a história nos diz que Davi, depois que o marido dela, Nabal, veio a falecer, Davi veio a buscá-la e tomá-la como esposa. Amém, irmãs? Então, além dela salvar a casa dela, o Senhor, nosso Deus, ainda recompensou, dando um casamento abençoado com Davi. Ela foi esposa de Davi, para a glória do nome do Senhor. Então, quando você fizer o certo, tomar as atitudes mais assertivas, com sabedoria, com graça e discernimento de Deus, com certeza você será honrada, com certeza você será honrado, a sua casa vai ter a paz de Deus, a paz do Espírito Santo de Deus. Então,
faça o que agrada a Deus e a honra vai vir sobre a sua vida e o seu lar, em nome de Jesus. Então, Abigail nos deixa essas lições para que venhamos ser cada dia mais sábias e buscar o discernimento do Senhor. Então, nesta hora eu quero orar pela sua vida, para que você venha ser uma mulher, um servo e uma serva de Deus, cada dia mais sábia, aleluias, e fazendo a vontade do nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, derrama sobre nós, Pai, a tua sabedoria, a sabedoria dos céus. Assim como Abigail foi uma mulher sábia, uma mulher prudente para tomar a atitude certa e apressadamente, ela não demorou, ela não perdeu tempo. Derrama sobre nós, meu Senhor, este discernimento dos céus. Nos transforma, nos faz pessoas cada dia mais serenas, prudentes para fazer a tua vontade. Abranda, meu Senhor, meu Pai, o coração dos esposos. Abranda o coração das esposas. Nos faz pessoas cada dia mais, meu Senhor e meu Pai, cheios de prudência, desviando de nós todo furor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoe, meu Senhor e meu Pai, cada lar, cada matrimônio nesta hora. Abençoe a vida das minhas irmãs. Dai sabedoria, meu Senhor e meu Pai, cada dia mais, a essas mulheres sábias e virtuosas, para que elas venham edificar a sua casa, o seu lar e a sua família, debaixo da direção do Senhor e do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu já agradeço pela presença de todos vocês. Aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a missionária Márcia Vieira. Este canal tem um propósito de trazer a palavra do Senhor. Agradeço imensamente vocês estarem comigo até o final, até esta oração. Louvado seja Deus pela sua vida. Que o Espírito Santo, Deus, repouse a paz, que excede todo o entendimento na sua casa, no seu lar, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos. Aqueles que sentirem de Deus, que o Espírito Santo falou no teu coração, esteja se inscrevendo no canal, compartilhando a palavra, para que muitas vidas também sejam edificadas. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.